Editorial. Durante a semana, eu comentei sobre o pedófilo e pederasta. Senhores, me desculpem, mas essa palavra é muito feia mesmo. O tal de David de Almeida Lopes, de 38 anos. Esse homem já está condenado e vai sair da cadeia quando estiver com 102 anos. Isto mesmo, 102 anos. A vida para ele acabou. Duvido que alguém viva tanto tempo preso. Ou morre, ou se mata, ou fica louco, porque ninguém aguenta um isolamento social por 64 anos. Mas o que David fez de tão grave para que a justiça o condenasse a tanto tempo de cadeia? Eu vou contar o que esse sujeito fez. Ele era um estuprador em série. Estuprou vários menores. Corrompeu vários menores. E foi acusado, mesmo sem o corpo da vítima, de ter estuprado, assassinado e cortado em pedaços um menor. Um menino, uma criança chamada Cauã Andrade Soares dos Santos, que na época, há um ano atrás, tinha 8 anos de idade. O crime chocou Campo Grande, mas as notícias ruins são tantas que talvez você esteja me ouvindo e deve ter esquecido. O crime aconteceu no dia 25 de junho, nesta capital, no Copa Vila 2. E se não existe corpo da vítima, em que a justiça se baseou para condenar esse tal professor David a tantos anos de cadeia? Em evidências. E a quem devemos agradecer por ter decidido sobre a acusação? Ao doutor Marcelo Ivo de Oliveira, titular da 7ª Vara Criminal do Fórum desta comarca. E essa decisão que estou falando saiu ontem. Mas como aconteceu o crime e quais foram as evidências que respaldaram a condenação desse acusado? Prestem atenção. Prestem atenção, porque eu vou contar. Cauã foi visto pela última vez no dia 25 de junho do ano passado, na casa onde David morava, no Copa Vila 2. A mesma casa aonde moradores da localidade, depois que ficaram sabendo do crime, tentaram incendiá-la, revoltados com a brutalidade da morte dessa criança. E como foi isso? Eu lhes conto. David, o professor, atraía suas vítimas, crianças, pagando a elas entre 5 e 10 reais, porque eram crianças reconhecidamente pobres, e com elas ele mantinha relações sexuais. Resumindo tudo isso, esse monstro estuprava as crianças, pagando a elas entre 5 a 10 reais. E como ele assassinou o Cauã? Contam 2 testemunhas que Cauã foi violentado sexualmente por 2 vezes. Uma antes, quando estava vivo, e outra depois de ter sido brutalmente assassinado.
E David fez isso na presença de pelo menos 4 adolescentes que lá estavam, porque eram clientes desse monstro que agora vai mofar na cadeia. Depois de ter sido assassinado, Cauã teve seu corpo esquartejado. Suas partes foram jogadas no córrego Anhanduí e até agora não foram encontradas. E quais são as provas contra o réu? 2 testemunhas, menores de idade, pessoinhas que também foram abusadas sexualmente por esse indivíduo, esse monstro. E elas entregaram o jogo. O depoimento desses adolescentes foi essencial para que a justiça afirmasse conhecimento e convicção, além dos laudos periciais sobre vestígios deixados na cena do crime. Por isso, esse monstro acabou condenado. E pode isso de condenar sem ter corpo? Pode. A justiça formou convicção, isto é, foi convencida que David, que nunca confessou esse crime, realmente matou Cauã. Isso ficou comprovado graças a laudos periciais confeccionados por profissionais do Instituto de Criminalística a partir de diversas perícias e evidências, sinais, vestígios deixados na cena do crime. O homem, que se passava por professor, realmente era um pedófilo. Todos sabiam. Corrompia crianças e matou, num gesto de loucura e extremada brutalidade, o menino Cauã, de apenas 8 anos de idade. A perícia encontrou respingos de sangue num tapete da casa de David. Aquela amostra, submetida a exame de DNA, constatou parentesco genético com a mãe de Cauã. Comparada a uma amostra do sangue de um irmão de Cauã, constatou-se também parentesco, perfil genético idêntico. E os vestígios continuaram. Os peritos encontraram o mesmo tipo de sangue do Cauã no porta-malas do carro de David. Outras amostras do mesmo sangue de Cauã foram encontradas no travesseiro, no colchão e em um facão que teria sido usado por David para despedaçar, dilacerar, cortar em pedaços o corpo da criança para que ficasse mais fácil desaparecer com o que seria a prova cabal do crime. David, um assassino frio, tão frio que depois de se saciar no corpo da criança, quando ela estava viva e depois de morta, pensou em desfazer os vestígios que poderiam condená-lo. Mas como dizem os grandes peritos criminais, não existe crime perfeito. Há outra afirmação de peritos criminais que também casam com essa situação, que diz: o corpo fala. Esse monstro, senhores, foi condenado ontem a 18 anos e 8 meses por 2 estupros de vulnerável, a 22 anos e 3 meses pelo estupro de vulnerável com resultado morte, referente a Cauã, a 24 anos
3 meses e 6 dias por 5 crimes de exploração sexual de adolescentes. Há 1 ano por possuir material pornográfico envolvendo adolescentes e há 15 dias por importunação ofensiva. Somando tudo, 64 anos de cadeia. A pena total é de 64 anos, 11 meses e 6 dias de cadeia. David já estava preso e continuará preso, porque um elemento com esse perfil não pode nem deve ter qualquer colher de chá da justiça, porque ele representa um perigo, um grande risco se colocado em liberdade. David nega todas as acusações. David se defende afirmando que não matou Cauã, mas as testemunhas que viram dizem exatamente o contrário. Aliás, acreditem, tem que ter muito estômago e sangue frio para ler esses depoimentos que chocam e revoltam qualquer pessoa. Para o David, esse é o fim da linha. Matou e vai pagar. Mas a polícia sabe que existem muitos Davids soltos por aí. Pessoas da mais alta periculosidade. Doentes mentais na sua essência. Psicopatas incuráveis. Perigosos para a segurança das nossas crianças e adolescentes. A sociedade está livre desse David. Mas se você é pai, mãe, tio, tia, avó, cuidado! Tem muitos Davids por aí esperando a chance de corromper crianças. Se você souber de alguém nessas condições, denuncie-o à polícia. Mas faça isso antes que seja tarde demais. Bom dia.